Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Afonsinho. Hoje a gente tá aqui para analisar os jogos do dia 27 de maio, sabadão, sem enrolar demais. Bora pros jogos. Fala galera, antes da gente começar, queria deixar dois recadinhos aqui para vocês. O primeiro deles é para você já descer aquele like no vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos, beleza? E o segundo recado, galera, o mais importante é que agora nesse final de semana e no próximo, a gente tem a penúltima e a última rodada dos grandes campeonatos da Europa. Então, galera, muito cuidado, porque a grande parte desses campeonatos, as coisas já estão resolvidas, o campeão, o segundo colocado, a galera que vai para a Champions League, já está tudo decidido. Então muito cuidado nesse tipo de jogos para investir o seu dinheiro. Às vezes os técnicos vão poupar jogadores, já deu até férias para alguns, então nesses jogos a gente tem que ter cuidado para investir o nosso dinheiro, beleza? Dito isso, vamos lá para o nosso primeiro jogo do dia, galera, 10h30 da manhã, pela Alemanha, Bundesliga, a gente tem a última rodada. A gente tem Borussia Dortmund e o Mainz aqui de interessante que eu separei pra gente, galera. O Borussia tá em primeiro colocado, enfrenta o Mainz, que é o nono colocado. O Mainz não tem mais condições de chegar nem aqui na Conference League, Liga Europa, nem Champions League. Também não pode mais ser rebaixado, ou seja, já está praticamente de férias. Enfrenta o Borussia Dortmund, que se vencer vai ser campeão da Bundesliga, depois, se eu não me engano, acho que quase 10 anos que o Bayern foi campeão consecutivo. O Borussia Dortmund quer muito voltar a vencer a Bundesliga para encerrar ali a temporada do Marco Reus, né, que é um craque do Borussia, sempre jogou no Borussia. Então, para isso, precisa vencer o mais, porque o Borussia tem só 2 pontos de vantagem do Bayern de Munique, que também joga hoje. Então, galera, tem que vencer. A gente tem uma odd aqui de favorito para o Borussia, 1,17, 1,18, 1,19, para colocar no nosso bilhete a vitória do Borussia. Tem um valor bacana. Quem quiser ser um pouquinho mais ousado, colocar a vitória do Borussia no primeiro tempo, tem um valor legal, porque eu acredito que o Borussia vem para vencer logo no primeiro tempo, para resolver o jogo, não ficar prolongando, né, para acabar não se complicando. Por isso que a minha entrada para Borussia Dortmund e mais é vitória do Borussia no primeiro tempo. Galera, agora a gente vai para Portugal, 2 horas da tarde, também última rodada, a gente tem Benfica contra o Santa Clara. Galera, vamos dar uma olhada na classificação? O Benfica tem 2 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o Porto, ou seja, precisa vencer para ser o campeão do campeonato português. O Porto também joga hoje, né? Todos os times jogam no mesmo dia, na última rodada. Então tem que vencer, porque se o Porto ganhar e o Benfica não ganhar, o título vai por água abaixo. E jogando em casa contra o último colocado, não tem o que inventar, galera. É vitória do Benfica no primeiro tempo, pagando ali 1,30 até 1,40. É a entrada de maior valor para essa partida, beleza? Por isso que a minha entrada para Benfica e Santa Clara é vitória do Benfica no primeiro tempo. Galera, agora a gente vai para a Arábia Saudita, 3 horas da tarde, a gente tem o Al-Feia contra o Al-Ittihad. Galera, vamos dar uma olhada aqui na classificação, lembrando que no Campeonato da Arábia são 30 rodadas, ou seja, faltam 2 rodadas para acabar, e o Al-Ittihad tem apenas 3 pontos de vantagem contra o Al-Nassr. Então, galera, o Al-Ittihad enfrenta o 12º colocado, o Al-Ittihad em 28 jogos venceu 20, empatou 6 e perdeu apenas 2, já o Al-Feia em 28 jogos venceu 7, empatou 9 e perdeu 12. Vamos dar uma olhada no retrospecto. Nos últimos 5 jogos do Al-Feia, venceu apenas 1, empatou 2 e perdeu 2. Já o Al-Ittihad, nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Galera, a gente tem uma odd aqui de 1,50, 1,49 para a vitória do Al-Ittihad. Quem quiser proteger com o empate anula para pegar aquela odd de 1,20, 1,22, é uma entrada interessante. O mercado de gols, mais de 1,5 gol também é interessante para essa partida. O Al-Ittihad é um time que faz muito gols. A gente tem ali uma odd de 1,20 a 1,22. Tá muito interessante para essa partida. Por isso que a minha entrada para Al-Feia e o Al-Ittihad é mais de 1,5 gol na partida. Galera, mais um jogo aqui. Agora, continuando na Arábia Saudita, a gente tem o Al-Ettifaq contra o Al-Nassr. Galera, acho que vocês já sabem, né? Mas para quem de repente não se ligou, o Al-Nassr é o time do CR7. É o time do Anderson Talisca. Os dois estão voando.
Eles querem ser campeão, ou seja, precisam vencer para encostar no Al Ittihad e deixar tudo para as duas últimas rodadas. Então, galera, enfrenta o 10º colocado, que é o Al Ettifaq. Em 28 jogos, o Al Nassr venceu 19, empatou 6 e perdeu 3. O Al Ettifaq, em 28 jogos, venceu 9, empatou 6 e perdeu 13. Vamos dar uma olhada no histórico aqui das duas equipes, galera. O Al Ettifaq, em 5 jogos, venceu 2 e perdeu 3. O Al Nassr, nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu apenas 1. Nos últimos 5 jogos do Al Ettifaq, em 4 deles a gente viu mais de 1,5 gol. Nos últimos 5 jogos do Al Nassr, em 4 deles a gente também viu mais de 1,5 gol. Então, galera, para esse jogo a gente tem dois mercados interessantes. O mercado de resultado, se o CR7 estiver jogando, se o Talisca for para o jogo, é vitória do Al Nassr. Mas se você não tiver seguro para entrar no mercado de resultado, o mercado de gols, mais de 1,5 gol, é interessante, pagando ali 1,20, 1,18, também tem um valor legal, beleza? Mas a minha entrada para Al Ettifaq contra Al Nassr é vitória do Al Nassr. Galera, agora a gente vem para o Campeonato Brasileiro, 4 horas da tarde, a gente tem Atlético Paranaense contra o Grêmio. Vamos olhar a classificação do Brasileirão, galera? A gente tem o Atlético Paranaense em 7º colocado, em 7 jogos venceu 4 e perdeu 3. Joga contra o Grêmio, que em 7 jogos venceu 3, empatou 2 e perdeu 2. Galera, o que a gente entende interessante aqui, nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense, em todos os 5, a gente viu mais de 1,5 gol, são 3 vitórias e 2 derrotas. Nos jogos do Grêmio, nos últimos 5 jogos, em 4 jogos a gente viu mais de 1,5 gol, o Grêmio venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Então, galera, o Atlético Paranaense jogando em casa é muito forte. Quem quiser colocar vitória do Atlético Paranaense com empate anula, tem um valor, a gente consegue ali 1,40, 1,50, mas ainda assim eu acho arriscado. Entrada interessante para essa partida, eu vou ficar no mercado de gols, mais de 1,5 gol tem muito valor, ali a gente deve conseguir uma odd entre 1,35, 1,40, o menos de 3,5 gols também é interessante, eu não vejo saindo uma goleada nessa partida. Mas entre o mercado de mais de 1,5 gol e menos de 3,5, eu fico com mais de 1,5 gol. Então, minha entrada para Atlético Paranaense contra o Grêmio é mais de 1,5 gol na partida. Galera, mais um jogo aqui, ainda às 4 horas da tarde, pelo Brasileirão, a gente tem Fortaleza contra o Vasco. Galera, vamos olhar a classificação aqui? O Fortaleza é o 11º colocado, em 7 jogos venceu 2, empatou 4 e perdeu 1. O Vasco é o 17º colocado, em 7 jogos venceu 1, empatou 3 e perdeu 3. Vamos ver os momentos das equipes, galera. Nos últimos 5 jogos do Fortaleza, venceu 1, perdeu 2 e empatou 2. Os últimos 5 jogos do Vasco são 2 empates e 3 derrotas. Galera, o que a gente tem de interessante para essa partida aqui, galera, que eu vejo para esse jogo é o mercado de gols. O mercado de resultado, apesar do Fortaleza ser favorito, eu acho arriscado porque nenhum dos dois times vive um grande momento. Mas a gente tem de interessante o mercado de gols, galera. Mais de 1,5 gol é interessante para essa partida. O Vasco leva gol aqui, se a gente olhar, praticamente em todos os jogos. Praticamente não, em todos os jogos, os últimos 5 jogos do Vasco, o Vasco levou gol. O Fortaleza é um time que joga para frente, porque o Vasco também tem um time rápido no contra-ataque, então acredito que 2 gols a gente veja para essa partida. Por isso que a minha entrada para Fortaleza e Vasco é mais de 1,5 gol na partida. Galera, mais um jogo aqui para o nosso sábado, 4 horas da tarde, agora na França, a gente tem o Lens contra o Ajaccio. Galera, olhando a classificação do campeonato francês, o PSG já está classificado para a Champions League, já é praticamente campeão. O Lens está em 2º colocado, fazendo uma campanha belíssima. Lembrando que o primeiro e o segundo vão direto para a Champions League, ou seja, o Lens joga em casa, não vai querer perder essa classificação para o 19º colocado e já rebaixado. Nos últimos 5 jogos do Lens, galera, se a gente olhar aqui, o Lens venceu os 5. Nos últimos 5 jogos do Ajaccio, perdeu 3 e empatou 2. Então, galera, para esse jogo aqui, o Lens vem para cima do Ajaccio. Eu acredito numa vitória no primeiro tempo do Lens, pagando ali 1,50, 1,48. Quem quiser operar no mercado de gols, mais de 1,5 gol também é interessante. Uma odd entre 1,20 e 1,17 para completar o bilhete. Então, para esse jogo aqui, a minha entrada é vitória do Lens no primeiro tempo. Galera, mais um jogo aqui para o nosso sábado, 4 horas da tarde, agora na 2ª divisão da Espanha. A gente tem o Granada contra o Leganés. Galera, olhando a classificação aqui da 2ª divisão, o Granada é o 1º colocado,
Lembrando que nesse campeonato aqui, essa última rodada, o Granada é o primeiro colocado, o primeiro e o segundo vão direto para a La Liga, né, a primeira divisão da Espanha. Do terceiro ao sexto disputam um mata-mata para ver quem vai subir. Então o Granada quer essa vaga direta, por isso precisa vencer o Leganés, que não tem mais nada para disputar, não tem mais chance de acesso, não tem mais risco de rebaixamento. Granada jogando em casa tem que vencer o Leganés para voltar à primeira divisão da Espanha. Tá pagando ali uma odd de 1,40, 1,45. Tá excelente para a gente colocar no bilhete. A segunda divisão da Espanha, ela é marcada por poucos gols. Se a gente olhar aqui, ó, todos os últimos 5 jogos do Granada, em 4 deles a gente viu mais de 3 gols e meio. Em todos os 5 jogos do Leganés, em todos eles a gente viu menos de 3 gols e meio. Quando Leganés e Granada se enfrentam, em todos os jogos, a gente viu menos de 3 gols e meio. Então, galera, quem não tiver seguro para resultado, mercado de under gols é sempre interessante na segunda divisão da Espanha. Menos de 3,5 ali, pagando 1,29, 1,30, tá excelente para quem quiser colocar no bilhete. Vitória do Granada tem muito valor, o Granada tem que vencer para subir. Por isso que a minha entrada para Granada e Leganés é vitória do Granada. Galera, e para encerrar os nossos jogos aqui de sábado, grade cheia, lembrando muito cuidado com esses jogos, com essas últimas rodadas dos campeonatos. A gente tem pelo Brasileirão, São Paulo e Goiás. Antes da gente começar a analisar, galera, vou pedir para você, já deixa aquele like aqui no vídeo pra gente, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos. Vou deixar meu Instagram passando aqui em cima, quem quiser me adicionar lá para pegar sempre um bilhete ao vivo que eu mando, uma notícia de futebol, fazer qualquer pergunta, interagir com a gente, é bacana pra caramba. Tá passando aqui em cima, é só você me adicionar, beleza? Vamos lá pro jogo, galera, a gente tem São Paulo e Goiás, 9 horas da noite. Galera, olhando a classificação do Brasileirão, São Paulo é o 8º colocado em 7 jogos, venceu 3, empatou 3 e perdeu apenas 1. O Goiás é o 16º colocado em 7 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 4. O que a gente tem de interessante aqui, galera, nos últimos 5 jogos do São Paulo, são 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 jogos do Goiás, são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Só que o São Paulo, quando joga em casa, galera, ele é muito forte. Nos últimos 5 jogos, são 4 vitórias e 1 empate. E o Goiás jogando fora, ele oscila bastante. Em 5 jogos, são 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Então, galera, para esse jogo aqui a gente tem 2 mercados. O mercado de gols, mais de 1,5 gol é interessante para essa partida. O Goiás não é um time de ficar retrancado. O São Paulo jogando em casa muito menos. A gente consegue uma odd ali de 1,29 a 1,30. Quem tiver mais confiante no São Paulo, o mercado de resultado é interessante também, a vitória do São Paulo. Mas eu acho arriscado. O São Paulo vem de um jogo aí no meio de semana pela Sul-Americana. Mesmo tendo vencido, foi fora de casa, teve viagem. O Goiás está bem mais descansado. Eu vou ficar no mercado de gols nessa partida. Por isso que a minha entrada para São Paulo e Goiás é mais de 1,5 gol na partida. Então é isso, galera. Encerramos nossos jogos. Mais uma vez deixo o recado para vocês. Muito cuidado com as análises. Verifica lá se o time ainda tem, por mais favorito que seja, se ainda tem chance de alguma coisa no campeonato, chance de título, chance de classificação para uma Champions League, para um campeonato europeu, risco de rebaixamento. Fora isso, galera, muito cuidado nas análises, muito cuidado onde a gente vai investir o nosso dinheiro, beleza? Vou deixar o nosso bilhete passando aqui, que seja um dia muito bom pra gente. Um abraço e até a próxima, galera. Galera, o nosso bilhete de hoje ficou assim: vitória do Benfica no primeiro tempo em cima do Santa Clara e mais de 1,5 gol na partida entre Atlético Paranaense e Grêmio, totalizando uma odd de 1,84. Boa sorte pra gente, um abraço e até a próxima, galera.